Peguem a régua. Tô falando sério, gente. Se vocês não usarem régua, vai ficar péssimo. Olá pessoas, bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar a respeito de perspectiva. Eu já trouxe aqui pra vocês alguns tutoriais meio que introduzindo as ideias de perspectiva e explicando a teoria, então se você não assistiu esses vídeos básicos de perspectiva, eu vou precisar que você volte porque eu não vou estar reexplicando os conceitos básicos aqui nesse vídeo. Aqui a gente vai fazer, aqui hoje, é que a gente vai pegar esses conceitos básicos que eu já expliquei pra vocês e a gente vai colocar na prática, porque eu sentar e explicar pra você, o ponto de fuga, a linha vertical, a linha horizontal, ligar tal ponto no ponto de fuga, ainda é uma coisa um pouco vaga, então vamos vir pro mundo real e vamos desenhar um espaço real. Vamos lá que eu explico melhor pra vocês. Bom, gente, o tipo de exercício que eu quero propor nessa série de vídeos a respeito de perspectiva prática é vocês aplicarem as regras de perspectiva para desenhar coisas do seu cotidiano, da sua vida, objetos da sua casa, cenários da sua casa, construções da sua cidade, porque eu acho muito interessante você estar no lugar, estar presente, ter o objeto na sua mão, para você fazer esses desenhos, que eu acho que é uma experiência muito mais enriquecedora do que você simplesmente copiar perspectivas a partir de fotos de lugares que você nunca esteve. Dito isso, como eu falei, é uma série de vídeos e se você não tem experiência com perspectiva, não adianta você querer desenhar cenários super complexos se você não consegue, se você não conhece o básico, se você não consegue fazer o mais simples possível, que é desenhar objetos usando as regras da perspectiva. Por isso, no nosso primeiro vídeo, eu vou começar pelo mais básico possível, que é desenhar um objeto. Eu selecionei este objeto. Isso é um porta-lápis que eu tenho aqui na minha casa e ele é uma estrutura mais ou menos simples. Ele não é tão simples como um mero paralelepípedo, porque ele tem vários detalhes, coisa e tal. Tem algumas coisinhas que vocês vão entender durante a explicação do desenho, que são algumas pegadinhas que eu tenho a respeito desse objeto especificamente. E a gente vai começar com ele. Eu vou tirar uma foto pra ficar comparando durante a explicação, mas todo o processo de desenhar eu vou estar com este objeto na minha frente e eu vou estar usando ele como referência. O exercício que eu tô propondo aqui pra vocês hoje é isso. Peguem um objeto que vocês tenham, procurem um objeto que é mais ou menos geométrico, que vai ser muito mais simples do que um objeto complexo. E então faça esse exercício. Vocês podem começar copiando o meu exercício e depois passarem para os objetos que vocês têm aí na casa de vocês. Eu tentei fazer esta gravação usando um papel, coisa e tal, fazendo um tradicional, só que eu não consegui um contraste bom o suficiente para vocês conseguirem enxergar o que eu tava fazendo. Então eu vou estar fazendo esse exercício no Photoshop com vocês, mas façam isso na mão, no papel e sempre, sempre, sempre usem régua, gente. Não tem como vocês fazerem perspectiva de forma correta sem usar a régua. Vamos lá desenhar. Bom, galera, o nosso primeiro passo em qualquer desenho de perspectiva é a gente desenhar a nossa linha do horizonte. Se vocês olharem na nossa referência, nós conseguimos ver a parte de cima do objeto, o que significa que ele está completamente abaixo da nossa linha do horizonte. Então eu vou começar fazendo uma linha do horizonte mais alta para a gente poder desenhar o nosso desenho embaixo dela. Então, segundo passo, a gente tem que descobrir qual o tipo de perspectiva a gente vai aplicar. Como nós não temos uma face completamente virada para nós temos uma quina, isso significa que a gente vai usar a perspectiva oblíqua com 2 pontos de fuga. Para definir o local que esses pontos de fuga vão estar, a gente compara essas faces. Se você olhar essa face, ela está muito mais comprimida do que essa aqui. A gente consegue enxergar essa quase de frente, o que vai significar que este ponto de fuga desse lado vai estar muito mais próximo, enquanto esse vai estar muito distante. Então, nós vamos definir os nossos pontos de fuga. Um aqui
e o outro lá longe. Então, a gente vai desenhar essa quina. Vocês precisam ter cuidado para manter todas essas linhas bem verticais. Vou fazer ela mais ou menos aqui, mais próxima deste ponto de fuga. Bom, agora que eu tenho os menores do horizonte, os meus 2 pontos de fuga e a base do desenho, eu vou começar a ligar lá para construir o formato do nosso objeto. Vocês precisam tomar cuidado para tentar manter uma proporção parecida com o seu objeto que você está representando. Se vocês olharem aqui, essas linhas que eu fechei, parece que ele é muito curto aqui e muito comprido aqui. Então, tente ir refazendo e tentando encontrar a proporção correta desse seu objeto. Achei uma proporção que me agrada, eu acho que está parecido com isso aqui. Agora, qual é a pegadinha desse objeto? Porque eu escolhi esse objeto especificamente. Porque ele é um objeto transparente, ou seja, se você estivesse fazendo uma caixa, qualquer coisa que fosse opaca, isso aqui você já tem a estrutura do seu objeto. Mas como ele é transparente, você vai enxergar as quinas e essas linhas da parte de trás do seu objeto. Então você vai precisar fazer todas essas outras linhas por aqui. Agora sim, eu tenho toda a estrutura do objeto. Agora a gente vai ter que começar a trabalhar nessas divisões, nessas aberturas. E a melhor forma da gente conseguir marcar os locais desses pontos é encontrando a metade. A gente não pode simplesmente cortar aqui na metade, porque esse objeto, essa face, né, ela tá sofrendo uma distorção devido à perspectiva. Para encontrar a metade de um objeto em perspectiva, a gente precisa traçar um X nessa face, e o encontro desse X vai marcar a metade dessa face. Eu tô tentando encontrar isso aqui, que é um pouco maior que a metade. Então, se eu tenho a metade aqui, eu vou colocar essa divisão mais ou menos nesse lugar e vou construir todo o resto dessas divisões a partir dessa linha que eu acabei de criar. Como eu tô achando que as minhas linhas estão virando uma grande bagunça, o que eu vou fazer é diminuir a opacidade para eu conseguir trabalhar melhor esses detalhes aqui por cima. Se você tá fazendo isso no lápis, você pode começar fazendo isso aqui o mais fraco possível que você conseguir e ir trabalhando depois com mais força no lápis para as camadas finais, até você chegar no final, que você pode ou passar uma camada bem forte de lápis ou então vir com uma caneta. Eu vou simplesmente diminuir a opacidade disso aqui e vou vir agora trabalhando os detalhes. Bom, nessa bagunça de linhas, eu acho que eu tenho todas as linhas estruturais que eu preciso. O que eu vou fazer agora é vir com uma cor mais escura, detalhando e deixando marcado só as linhas que realmente me interessam aqui. Com isso, eu tenho toda a estrutura externa. Essas outras linhas aqui, elas meio que estão por trás dessa estrutura externa maior. Então, vou fazer elas com uma tonalidade um pouquinho mais clara. Pronto, galera, eu criei toda a estrutura desse objeto, incluindo as partes transparentes e as partes de trás, de uma forma que está correto na perspectiva. Se você comparar com a foto, ela não vai estar exatamente igual. Isso vai acontecer por quê? Porque eu não estou passando por cima da foto e eu não estou copiando literalmente a perspectiva da foto. O que eu fiz foi aplicar o objeto em uma perspectiva que funciona, não está necessariamente igual ao da foto. Essa minha referência é mais para o formato do meu objeto. Olhando aqui, eu percebi que eu esqueci algumas linhas que são aqui e aqui atrás. Então, eu vou finalizar essas linhas especificamente aqui pra gente finalizar o nosso desenho.
pessoal, é basicamente isso. Como eu disse, façam esse exercício. Se vocês querem aprender perspectiva, façam esse exercício. Tipo, pega um espaço que você tá, pode ser na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Senta e desenha, faz esse espaço em perspectiva. Vocês também podem fazer isso com fotografia. Então, assim, pratiquem, façam esse tipo de desenho, que é assim que você vai encontrando as suas dificuldades e aprendendo como resolver os problemas da perspectiva. Boa sorte aí nos estudos, perspectiva é um saco, pelo menos eu acho. Então, boa sorte aí pra vocês que estão querendo aprender perspectiva. E eu vejo vocês na terça-feira que vem aqui no canal. Um beijo!